Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai tentar responder por que é que os vikings sumiram. Bom, para a gente começar a entender essa história, a gente tem que entender que a época viking foi ali por volta do ano 793 até 1066 mais ou menos. Essa é a época que é chamada da época de ouro da época viking, ou enfim, toda a era onde os vikings foram observados. Para a gente começar a entender então por que eles sumiram, começou a nossa história ali em 793 depois de Cristo. Tem um fato que teoricamente marca o início dessa era viking, que é o ataque a um monastério em Lindisfarne. Esse monastério era cristão. Os vikings atacaram, roubaram tudo que tinha lá. Isso também marca o que era um viking. Nem todo escandinavo era um viking. Os escandinavos é aquele povo que vive ali, onde é a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Noruega. Tem algumas, academicamente tem algumas mudanças de nome, eles incluem às vezes a Islândia, tiram a Finlândia, enfim. Tem mais aquela região ali onde a gente conhece das histórias dos vikings, seria a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Seriam os três países principais aí que vão participar do que a gente vai chamar de período viking. Então, os vikings eram piratas, eles saíam desses territórios para pilhar outros territórios, ou seja, para roubar, para matar, esse tipo de coisa. Faziam isso na costa da Europa, na costa do Reino Unido ali também, que está na Europa, obviamente, mas também iam até o Oriente, né? Em 860 depois de Cristo tem um ataque à cidade de Constantinopla, que era do Império Bizantino. Enfim, os vikings não paravam quieto, eles eram realmente piratas que pilhavam tudo. Como eles não eram cristãos, eles não tinham a moral e a ética cristã. Para eles atacar um monastério, atacar uma igreja, não era nenhum problema. E era lá justamente onde as maiores riquezas estavam acumuladas. Enquanto as casas das pessoas eram pobres, eram choupanas, com poucos pertences pessoais, uma igreja, um monastério era cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, cheio de uma ostentação de riqueza que para os vikings isso era um chamariz muito grande. Atacar um monastério que tinha um monte de monge, que não estava armado e que tinha um monte de riqueza, era um baita de um bom negócio, e eles não estavam nem aí para esse negócio de inferno, não acreditavam nisso. Para eles isso não fazia a menor noção, não fazia sentido para eles. Então, o que eles faziam? Atacavam e começaram a ampliar. Perceberam que dava para ganhar muito dinheiro fazendo isso. Então eram atividades basicamente que a gente chama de raids. Eram atividades basicamente para invadir um lugar e roubar esse lugar. E no meio ali desse roubo, destruir uma coisa ou outra ali para evitar com que aqueles locais pudessem se reerguer militarmente, alguma coisa assim. Então eles faziam isso para manter aqueles lugares sob um certo controle, para que eles pudessem fazer esses ataques constantemente durante os períodos de primavera e verão, visto que nos períodos de inverno e de outono eles costumavam ficar lá nos seus países guardadinhos, porque não era bom viajar no frio por causa das condições marítimas. Com essa mentalidade, eles tinham um baita do incentivo, né? Vão lá, atacam os lugares, ganham bastante dinheiro, coisa que eles nunca viram na vida deles. Eram grandes guerreiros, né? A prova disso que depois do ataque a Constantinopla, o próprio imperador bizantino contrata alguns desses vikings para ficarem lá, e daí nasce a guarda de elite do imperador bizantino. Essa guarda de elite foi batizada de guarda vareg ou varangiana. Era a guarda feita por vikings, eram os vikings que eram esses guardas do imperador. Enfim, eles eram conhecidos e temidos por toda a Europa porque eles não tinham esse senso ético de poupar a religião, as igrejas, né? Os padres amaldiçoavam: você está na casa de Deus, como é que você está fazendo uma coisa dessa, que absurdo. E eles não estavam nem aí. Então uma galera viking que começou a atacar esses lugares, começou a chegar nos seus países e contar: olha, tem um país lá chamado de Terra dos Anglos, que tem muita terra verde, tem um outro que é a Terra dos Francos, que também tem muita terra verde. Basicamente estava falando da Inglaterra e da França. Isso fez com que esses ataques abrissem frentes onde outras pessoas podiam vir se assentar. E aí você começa a ter assentamentos tanto no que hoje é a Inglaterra quanto na França.
Na Inglaterra, eles começam com o Danelaw, que é uma região ali do nordeste ali da Inglaterra, onde os escandinavos, né, os daneses vão começar a se locar e criar ali comunidades, e os reis ingleses não tinham muito o que fazer naquela época, tiveram que conviver com esses povos. E na França é muito famoso o ataque a Paris e os consequentes ataques vikings feitos à França, onde o rei francês não tinha mais dinheiro para pagar o suborno para eles irem embora, porque os reis pagavam, falavam, não ataca não, tá aqui o dinheiro, pega o dinheiro e vai embora, você não precisa atacar nada. E aí os vikings pegavam esse dinheiro e iam embora e economizavam, obviamente, energia e homens que não morriam na batalha. Mas tem o caso famoso de que o rei francês não tinha mais dinheiro para subornar e acabou oferecendo um território ali no noroeste da França, que vai com o tempo se tornar a Normandia, que é o lugar onde os normandos vão se estabelecer, os vikings que vão acabar se estabelecendo ali. Com o tempo, tanto esses nórdicos que foram para a Inglaterra, quanto os nórdicos que foram para a França, começaram a se acostumar com os costumes locais e começaram a se cristianizar. Por que eles se cristianizavam? Toda a Europa considerava os vikings bárbaros, porque eles não respeitavam nada, não respeitavam religião. E aí, os vikings, quando começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a se refinar também. Buscar luxos, buscar através das rotas comerciais certos luxos, certas coisas diferentes. E quando eles iam entrar em contato com o rei cristão para comercializar, o rei cristão não queria falar com eles porque eles eram pagãos. E eles começaram a se sentir inferiorizados. Então a gente tem um início de conversão desses caras, primeiro ali no que é a Inglaterra e no que é a França, na Normandia, eles começam a virar cristãos para poderem ser aceitos na sociedade. Essa cristianização, ela começa a se espalhar e ela sobe para a Península Escandinava. Ela vai atingir onde hoje é a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca. E o mesmo processo começa a acontecer. Aqueles que não são cristãos são considerados meio que bárbaros, meio que incivilizados. E aqueles que são cristãos começam a ser considerados mais civilizados. Vai chegar um período então dessa história em que vai ter uma explosão de conversões ao cristianismo, principalmente pelos nobres e pela elite financeira desses povos nórdicos, porque como eles tinham contato com os povos europeus, eles não queriam ser tratados como uma segunda classe de cidadão, queriam ser reconhecidos como a primeira classe. Então eles se cristianizavam, os lugares onde eles eram os líderes acabavam se cristianizando também. Chegou ao ponto de algumas comunidades dessas dos nórdicos, que ao fazer as raids, em vez de se chamarem de vikings ou de raids, agora o que eles estavam fazendo, começaram a chamar isso de cruzadas, para vocês terem uma ideia do quanto isso mudou a percepção deles. Esse tipo de comportamento de pirata, de saquear, de atacar, ele começa a entrar em queda, porque ele é um comportamento antiético, um comportamento bárbaro, e ninguém queria parecer bárbaro. Além disso, você começa a ter os países nórdicos, a Inglaterra, a Irlanda, todos esses países cristianizados, a França cristã, a Espanha cristã, vários países na Europa cristão, você é cristão também, você não vai atacar outro cristão. E aí começa a fazer com que essa atividade perca o sentido, porque se é uma atividade bárbara, é pior ainda porque eu posso ser excomungado porque eu tô atacando um país cristão, tô atacando cristãos, matando cristãos. Ela começa a deixar de fazer sentido. Os vikings se tornam, então, grandes navegadores, né? A gente sabe que eles vão lá colonizar a Islândia, a Groenlândia, chegam até a América do Norte, né? Foi encontrado um assentamento deles lá muito antes de Colombo ter nascido ou imaginado ir para lá. Então, eles eram grandes navegadores, eram grandes piratas, mas com o tempo essa navegação deles acabou se tornando algo muito voltado para o comércio e para o contato com os cristãos. Com o tempo esse comportamento acabou sendo perdido ali dentro da sociedade, porque ele era bárbaro e não fazia mais sentido. Os vikings deixam de existir. O povo nórdico continua existindo, como eu disse. O povo nórdico não era em sua maioria viking, era uma parte da população que saía nessas raids que eram considerados os vikings, mas o povo nórdico continua, agora sem essa atividade. E foi assim que os vikings deixaram de existir, vamos dizer assim, deixaram de continuar com as suas atividades de raids, de ataques, de pilhagem, de pirataria pela costa da Europa, e aí com a cristianização eles se tornaram, pelo menos na época, pela visão deles, se tornaram mais civilizados e essa atividade não fazia mais sentido.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, você não se inscreveu ainda. Tem um monte de vídeo legal igual a esse no canal. Se inscreve, aproveita e a gente se vê no próximo vídeo.